Olá, gente querida! Hoje é o dia 19 de novembro. A Igreja celebra a memória de 3 santos que atuaram no Paraguai: São Roque Gonçalves, Santo Afonso Rodrigues e São João de Castilho. Os 3 foram martirizados, são presbíteros, mártires, atuaram nas reduções jesuíticas, ambientes de proteção dos indígenas, naquela região entre o Brasil e o Paraguai. E eu agradeço a você por sua honrosa companhia todos os dias. Nós nos encontramos aqui no nosso canal do YouTube, Dom Paulo Jackson, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda por meio dos podcasts. Vamos ao texto do Evangelho de hoje, que é de Lucas, capítulo 20, versículos 27 a 40. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha irmã, meu irmão, você que me escuta, vamos meditar um pouquinho sobre esse texto tão bonito. Primeiro, dizer uma palavra sobre o grupo dos saduceus. Em Israel, no tempo de Jesus, havia 4 correntes político-religiosas muito importantes: os fariseus, os essênios, os zelotas e os saduceus. Os saduceus estão muito ligados aos sacerdotes, ao templo de Jerusalém, ao culto. Eles não acreditam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditam na imortalidade da alma. Eles aceitam somente o Pentateuco,
neste sentido, são muito mais conservadores do que os fariseus. Eles não aceitam a mediação dos anjos. Para eles, depois da morte, vai-se ao Sheol. A existência da alma permanece na sombra da morte. Outro elemento importante no texto de hoje é explicar a lei do cunhado, ou a lei do levirato. O levirato, ou lei do cunhado, está explicado em Deuteronômio 25, versículo 5. O irmão de um defunto deve casar com a viúva e garantir também a descendência ao seu irmão. O irmão subsequente casa com a viúva e o primeiro filho que nascer é para garantir o nome, a memória, a descendência do irmão falecido. Aí os saduceus colocam um caso claramente hipotético e fantasioso. 7 irmãos, todos morrem e todos casam com uma mulher. A pergunta então dos saduceus é: de quem vai ser a mulher na ressurreição dos mortos? Obviamente que é uma pergunta capciosa. Jesus, para dar a resposta, utiliza-se de outra passagem da Sagrada Escritura. Se Deuteronômio 25, versículo 5, é utilizada para justificar a lei do levirato ou a lei do cunhado, é importante conhecer Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Êxodo 3, versículo 6. Estamos aí no texto da sarça ardente e Jesus faz uma interpretação tipicamente rabínica. Jesus então diz: o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. É o Deus dos vivos, não dos mortos. Há, portanto, uma experiência bonita de comunhão e de fidelidade ao projeto de Deus. Abraão, Isaac e Jacó, na mente e no coração do povo judeu, obviamente que eles estão vivos. Neles se revela plenamente o poder de Deus. A ressurreição, como doutrina teológica, é tardia no Antigo Testamento. Começa a ser pensada já no tardo pós-exílio. No livro de Daniel, no livro de Isaías, no livro dos Salmos, no livro de Jó, no segundo livro de Macabeus e, sobretudo, no livro da Sabedoria. Nestes livros se estabelece uma doutrina sobre a ressurreição. Apelando para Abraão, Isaac e Jacó, Jesus sabia que ninguém teria coragem de dizer que Abraão, Isaac e Jacó estariam mortos. Deus é o Deus dos vivos. Abraão, Isaac e Jacó estão em Deus e participam plenamente da aliança com o Senhor. O Deus de Jesus é o Deus dos vivos. Os patriarcas, no coração de todo judeu, é bastante claro. Os patriarcas são amigos de Deus. Deus não pode demonstrar o seu poder e a sua fidelidade nos mortos. Na verdade, Deus demonstra o seu poder e a sua fidelidade nos vivos. A promessa do Deus vivo se cumpre nesta passagem da Escritura do livro do Êxodo. Deus dos vivos, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por outro lado, o texto do Evangelho de hoje revela a opressão da cultura patriarcal machista de Israel
a opressão contra as mulheres. Há uma espécie de coisificação das mulheres nesta cultura eminentemente patriarcal. Mas a promessa de Deus, de um Deus vivo, de um Deus que ressuscita Abraão, Isaque e Jacó, a promessa desse Deus, que é Deus dos vivos, permanece absolutamente fiel. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. O nosso Deus é Deus dos vivos, não dos mortos. Até amanhã, se Deus nos permitir.